O CEO que ela amou na noite revelou um diagnóstico chocante sobre sua gravidez. Janille sempre soube que seu destino estava selado desde o dia em que seu pai, com um olhar decidido, arregimentou seu futuro em um casamento arranjado. A figura imponente do Dr. Leonardo, um médico respeitado e de uma tradicional família, parecia na superfície perfeito para ela. Mas por dentro, Janille se sentia aprisionada, como se estivesse vestindo uma roupa apertada que a sufocava à medida que a cidade respirava tradições rígidas e obrigações sufocantes. O amor que deveria existir entre eles era apenas uma miragem, um sonho distante escondido detrás das expectativas implacáveis da família dele. Naquela noite, tudo estava exuberante na festa planejada pela família de Leonardo. Cores vibrantes, música alta e risos ecoando por todo lugar envolviam os convidados. A decoração luxuosa fazia Janille se sentir mais uma marionete em um espetáculo. Os dedos dele tocavam sua pele como se desenhassem novos caminhos que ela nunca havia imaginado percorrer. Entre sussurros e risadas, os dois se perdem na multidão, esquecendo as dores e os fardos das vidas que deixavam para trás. Mas aquele instante fugaz seria o primeiro passo em direção a um novo destino. Dias depois, quando a verdade de sua gravidez veio à tona, Janille sentiu o mundo desmoronar sobre seus ombros. O prenúncio de uma nova vida pulsava dentro dela. Mas o pavor da reação de Leonardo a envolvia como uma nuvem negra. E se ele não suportasse a traição, o que aconteceria com ela e a criança? As dúvidas se espalhavam como um veneno, corroendo sua sanidade. Mas Leonardo também guardava um segredo silencioso, um trauma de sua infância que muitas vezes o isolava em um mundo escuro, um que afetava sua parceria com Janille de formas que ela ainda não conseguia entender. Naquela mesma noite em que tudo começou, ele a confrontou. O olhar intenso dele era uma tempestade de... O silêncio entre eles era tão pesado que Janille temia que qualquer palavra poderia se tornar um corte profundo. No clímax daquela conversa, Janille percebeu que poderiam estar à beira de um abismo, mas também na entrada de um caminho que levaria a uma verdade poderosa. Será que enfrentar os segredos de Leonardo poderia abrir as portas para um amor verdadeiro? Quando ele, em um momento de vulnerabilidade, revelou um diagnóstico chocante sobre sua própria condição, Janille ficou paralisada. Sua mente girava. Como tudo poderia se desmoronar ao mesmo tempo? Agora, ela se via diante de um dilema aterrador. Poderia reconstruir o que tinha como certo, ou tudo estava prestes a desintegrar-se? O que realmente significava amar? As respostas ainda estavam por vir, e o tempo estava passando rápido demais para alguém que se sentia tão perdida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Janille estava paralisada. O coração batia descompassado enquanto as palavras de Leonardo ecoavam em sua mente. Um diagnóstico, algo tão devastador que parecia emaranhar ainda mais os fios de suas vidas. Eu tenho uma doença autoimune, ele havia dito, seus olhos cheios de lágrimas e terror. Isso quer dizer que pode afetar a nossa criança, e a mim. O mundo desmoronou ao redor dela. Não era apenas uma revelação sobre a saúde dele, era um eco do que ela sempre temeu, o que isso significaria para eles. A culpa apertou seu peito como uma mão fria.
Se a traição que ela havia cometido se revelasse uma tragédia, o que sobraria para ela? Um futuro que nunca desejou, agora misturado a uma sombra que poderia levar embora tudo o que restava de esperança. O silêncio entre eles virou um peso insuportável. As risadas da festa, as danças alegres, tudo se tornara distante. Jeanil olhou ao redor. Os rostos dos convidados eram figuras desfocadas que pareciam julgá-la. Mas aquela figura ao seu lado, naquela hora, ele não era um esposo, mas um homem fragilizado, um ser que lutava contra um inimigo invisível. O amor que ela imaginara sentindo por ele já não importava se a vida deles estivesse então desequilibrado. Ela respirou fundo, buscando palavras. Leonardo, eu sinto muito. Eu não sabia. Isso muda tudo. O olhar dele se endureceu, e Jeanil sentiu o frio da traição carregado no ar. Um instante depois, ele devolveu a madeira seca da zanga. Você não está entendendo. Somos nós que poderemos estar em risco. Nossa criança, na verdade, pode nunca existir a não ser como uma possibilidade, uma expectativa de dor. A verdade era que a revelação sobre sua saúde mudava não apenas a vida dele, mas lançava uma sombra sobre todos os planos que foram feitos. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar, um grito cortou a festa. Uma mulher, uma das convidadas, caiu no chão, sendo rodeada rapidamente. Entre a confusão, Jeanil identificou a mulher como Renata, uma amiga de longa data de Leonardo. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam agora arregalados, o rosto pálido. Um rodo de murmúrios crescia. Ela desmaiou. Alguém chame uma ambulância. A adrenalina tomou conta do ambiente. A música parou e todos se viraram para Renata. Jeanil, ainda repleta de um turbilhão emocional, piscou, tentando reassumir o controle, mas a realidade a atingia em ondas. Doutor Leonardo, o homem forte, agora estava na caverna de seus medos, observando a cena com horror. E então, a reviravolta. Alguém gritou um nome. É o bebê! O bebê dela! Jeanil sentiu seu estômago afundar. A confusão estava implantada. Renata estava grávida. E agora ouvia murmúrios de uma possível complicação, uma emergência, algo muito além de um simples desmaio. Todos os olhares começaram a girar entre Renata e Jeanil, como se comparassem suas situações. Como se a tragédia dela pudesse ser eclipsada pelo sofrimento alheio. E ali, naquele momento crítico, surgiu uma questão complexa na mente de Jeanil. O que se tornaria o amor e a traição quando vidas estavam em jogo? Quando o ato de criar uma vida poderia ser ligado a um destino mais sombrio? Será que a culpa poderia se transformar em compaixão? Sem saber o que fazer, Jeanil ficou estática, apenas observando. As revelações se acumulavam como peças em um dominó prestes a cair. E quando ela imaginou que nada mais poderia surpreendê-la, viu a expressão do médico mudando, como se um novo peso aparecesse em seu rosto. Ele estava pensando alto. Eu tenho que saber. Eu preciso descobrir. Mas descobrir o quê? O tempo estava se esgotando, e as linhas entre amor, culpa e destino começaram a se embaralhar. O que mais estava prestes a ser revelado naquela noite fatídica? As palavras de Leonardo pairavam no ar, pesadas como chumbo. Jeanil sentiu seu corpo congelar. Uma doença autoimune? O que isso significava para eles? Para o bebê? Mas antes que pudesse formular uma resposta, o clima da festa mudou abruptamente. O grito cortante de "É o bebê!" O bebê dela! Fez seu coração disparar. Vidas estavam em jogo. Não apenas a sua, mas de todos ao redor. Leonardo estava em choque. Ele se virou para Jeanil. Sua expressão agora, uma mistura de desespero e determinação. Eu tenho que ir, disse, quebrando o silêncio tenso que a envolvia. Ele se lançou em direção a Renata,
cavando seu caminho através da multidão. Jeanil ficou parada, os olhos fixos na cena que se desdobrava. Renata, uma amiga dele, estava sendo cercada, seu rosto transparecendo pânico. Tentava se recuperar, mas estava à beira de desmaiar novamente. "Venha, precisamos de você aqui!" gritou alguém e a urgência se espalhou. O caos se instalou. Jeanil tentou se mover, mas algo a prendia. Era como se suas pernas estivessem mergulhadas em cimento, seu coração batendo com uma intensidade que quase a fazia desmaiar. Medo, insegurança, uma sombra de culpa pesava sobre seus ombros. Ela finalmente teve coragem para se afastar, mas quando se aproximou, percebeu Leonardo segurando a mão de Renata, seus olhos focados na barriga dela. E aí, em um impulso, a palavra escapuliu de seus lábios em um sussurro atordoado. "Leonardo, o que está acontecendo?" Ele olhou para ela com uma mistura de preocupação e conflito. "Isso não é só um desmaio. Renata, ela está em risco." E nesse instante frenético, Renata abriu os olhos e gritou. O alvoroço dentro dela era claro. A expressão dela refletia dor, e havia algo mais, algo que Jeanil não conseguia identificar. Antes que qualquer um pudesse reagir, Renata olhou diretamente para os dois. "O bebê. Não sei se vou conseguir." A voz dela pendeu de desespero. O rosto dela estava tomado por lágrimas, e naquele instante a multidão parou. Um silêncio gélido envolveu a sala. Jeanil sentiu uma onda de adrenalina, e por um breve momento, tudo no mundo pareceu congelar. Literalmente. Ela teve um vislumbre do significado por trás daquele evento, e teve que lutar contra os próprios pensamentos. Uma nova vida poderia estar em sério perigo. Mas, mais do que isso, ela sentiu a pressão crescente em seu peito. E num ato reflexivo, uma parte dela desejou que Renata não estivesse grávida. Que não estivesse na mesma situação que ela. Um egoísmo que a horrorizou. De repente, a expressão de Renata mudou, e ela fez algo inesperado. "Leonardo, a verdade. Você precisa saber." Ela quase gritou, os olhos arregalados de pânico misturado a algo mais, uma urgência quase desesperada. Jeanil apreendeu cada palavra, como se o ar estivesse cortado por uma adaga. O que seria tão importante a ponto de interromper tudo? Leonardo, que parecia estar prestes a desmoronar, se debruçou mais perto de Renata. "O que você quer dizer? O que está acontecendo?" Sua voz estava ansiosa, quase um lamento. A multidão em volta crescia inquieta, mas todos estavam tão presos àquela cena como se estivesse passando um filme interminável. E então Renata fechou os olhos, respirou fundo e, com um último fio de força, perguntou: "Você ama a Jeanil verdadeiramente?" Aquela pergunta era como um raio em um céu azul. Jeanil travou. O que aquilo significava? A resposta dele tinha que ser, ou não, a chave para um futuro que ela não podia imaginar. Mesmo com o tumulto da festa em volta, o silêncio se estendeu entre eles, como uma corda esticada prestes a romper. Leonardo hesitou. Jeanil viu sua expressão mudar, o horror agora misturado ao entendimento de que muito estava em jogo. E não só uma vida, mas várias. "Renata, eu..." Então, antes que ele pudesse terminar, uma luz, um flash vindo de fora. Uma ambulância havia chegado. As sirenes cortaram o ar e com elas um novo tipo de pânico se espalhou. Jeanil mal podia respirar. Ela percebeu que estava diante de uma realidade que mudaria tudo. Quem sabia o que o diagnóstico de Leonardo realmente significava para eles? E agora, a verdade de Renata poderia transformar todos os seus mundos. O que Jeanil iria fazer se tudo fosse revelado de uma vez? A incerteza pairava no ar, e as respostas estavam prestes a explodir. A multidão começou a se mover, mas ela estava paralisada. O destino aguardava lá fora, e ela percebeu, aterrorizada, que talvez a revelação mais explosiva de todas não fosse sobre a saúde deles, mas sobre o amor e as prioridades de cada um deles.
O que restaria quando tudo isso fosse desvendado? Jeanil estava paralisada. O coração batia descompassado enquanto as palavras de Leonardo ecoavam em sua mente. Todo o drama da festa agora parecia estar em câmera lenta. As sirenes da ambulância cortavam o ar, mas o verdadeiro terror estava dentro dela. O que Renata havia começado a revelar? O que Leonardo poderia descobrir? O que isso tudo significava? A multidão se movia freneticamente, mas Jeanil não conseguia se mover. Uma força invisível a mantinha presa. O silêncio se estendeu novamente quando Renata, ainda muito pálida, exclamou: "Você precisa saber, antes que algo aconteça." O olhar de Leonardo estava fixo nela. A tensão era palpável. Horas de segredos prestes a serem expostos em frações de segundos. Então, em um momento que pareceu durar uma eternidade, Renata respirou fundo e continuou: Eu também tenho um diagnóstico, e é grave." O ar saiu dos pulmões de Jeanil. "Não pode ser," ela murmurou, sem acreditar no que ouvia. Renata, a amiga que sempre parecia tão forte, agora estava desmoronando diante deles. Leonardo, atordoado, perguntou com um fio de voz: "O que você quer dizer? Como assim, grave?" O desespero começou a transparecer em seu rosto. Renata titubeou antes de responder: "Eu descobri ontem. Câncer avançado. E eu não sei como vai ser essa gravidez, mas eu tô com medo." A revelação caiu como uma bomba, ecoando no coração de todos. Jeanil sentiu o chão ceder sob seus pés. A dança de sentimentos que até aquele momento incluía traição e culpa, agora se tornava uma questão de vida ou morte. O peso do diagnóstico de Renata conferia um novo significado ao que estava acontecendo. O futuro não era mais apenas sobre o que ela havia feito, mas sobre um amor em meio a uma tragédia iminente. A expressão de Leonardo mudou. Não havia mais espaço para raiva ou ciúmes. Agora havia apenas desespero e compaixão. Ele segurou a mão de Renata com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Nós vamos enfrentar isso juntos, certo? Você não vai encarar isso sozinha." Aquela voz de apoio, apesar da dor, um sinal. Mas Jeanil se sentiu deslocada, uma sombra no canto da sala lotada. A excitação da festa agora se transformara em um lamento silencioso. Os olhares dos convidados estavam colados à cena, avaliando, julgando. Para alguns, essa história era um enredo dramático, mas para ela era a realidade crua que a confrontava. Depois que Renata soltou a bomba, Jeanil se perguntava: e se ela tivesse sido também o motivo de um colapso desta magnitude? Num momento de egoísmo, um desejo sombrio surgiu dentro dela. Como seria se Renata não tivesse ficado grávida? A dor e a confusão transbordavam de um jeito que a deixava nauseada. Nisso, um médico da ambulância surgiu, agitado. "Todo mundo, dê espaço. Vamos precisar de um caminho." Com as instruções claras, a multidão começou a se dispersar. Leonardo olhou para Jeanil, um pedido silencioso em seu olhar. Ela parecia um fantasma, incapaz de se mover. Era como se cada passo seu fosse um passo em direção ao abismo. Mas então, como se em um esclarecimento, Renata olhou fixamente para Jeanil e disse: "Você precisa entender, Jeanil. Existe uma verdade entre nós três. Algo que ainda não foi revelado." O horror atravessou o coração dela. O que mais poderia sair daquela boca pálida e trêmula? Antes que ela pudesse responder, Renata continuou: "O bebê, ele pode não ser só meu." A declaração cortou como uma faca afiada. O tempo parou. Tudo ao redor se desfez em uma névoa. Os olhares dos convidados agora estavam neles, questionadores, inquisitivos. O que isso significava? Jeanil sentiu todo o seu mundo desmoronar em questão de segundos. Sua mente girava. Lembranças de momentos passados emergiam com força. E no fundo da sua compreensão, uma verdade angustiante começou a tomar forma.
O que mais poderia ser revelado quando a noite finalmente acabasse? A pressão era insuportável. A luz da ambulância iluminou a situação, mas a verdade que pairava no ar era ainda mais intensa que qualquer sirene. O que seriam as vidas deles após esse instante fatídico? E quando Renata murmurou, "Você precisa saber antes que seja tarde demais", Jeanil percebeu que tudo aquilo era apenas o começo. As respostas estavam à espreita, e a noite mal tinha terminado. Jeanil estava paralisada. O coração batia descompassado enquanto as palavras de Renata ecoavam em sua mente. O peso daquela revelação a deixou sem chão. O que ela havia dito tinha muito mais implicações do que qualquer um poderia imaginar. Você precisa saber antes que algo aconteça. Renata insistiu, a voz trêmula e cheia de pânico. A multidão ao redor delas estava em choque, todos os olhares fixos na cena frenética. Mas nem mesmo o caos ao redor parecia real. Tudo o que Jeanil conseguia fazer era processar a frase que acabara de ouvir. E o bebê não era só dela? Leonardo estava em estado de choque total. Ele se virou para Renata, buscando respostas, sua expressão refletindo uma confusão feroz. "O que você está dizendo? O que você quer dizer com isso?" A tensão aumentou, como um fio esticado prestes a romper. Renata respirou fundo, tentando reunir coragem para continuar, mas as palavras não saíam. A atmosfera estava pesada. Todos em volta podiam sentir a ansiedade. Então, de repente, Renata soltou. Eu não fui só eu. O pai do meu bebê, ele é você, Leonardo." O silêncio que se instaurou foi ensurdecedor. Uma onda de choque percorreu a multidão. Jeanil não conseguia acreditar no que havia acabado de ouvir. O mundo ao seu redor parecia desabar. Leonardo ficou paralisado por um instante, os olhos arregalados. A confusão e a incredulidade estampadas em seu rosto eram tão evidentes que parecia que ele não conseguia respirar. "Não, isso não pode ser verdade." Ele murmurava, quase como se tentasse convencer a si mesmo. Mas Renata, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, confirmou lentamente. "Eu não sabia como te contar. Eu descobri quando estava fazendo os exames e não sabia se você queria que eu mantivesse a gravidez." Jeanil sentiu uma facada no coração. A traição pairava no ar. Todas as suas inseguranças e medos estavam agora à mostra. A dor, o ciúme, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. A realidade bateu em sua porta. Leonardo não era só o seu marido. Ele poderia ser o pai do bebê de Renata. A multidão começou a sussurrar, as vozes ecoando em murmúrios de espanto e julgamento. "Isso não pode ser verdade", alguém exclamou. O murmúrio se espalhou como fogo. Jeanil finalmente conseguiu se mover, mas parecia que estava se afundando em areia movediça. As expressões de julgadores ao redor só aumentavam sua agonia. "Você me traiu? Com ela?" A pergunta escapuliu dos lábios dela, como um grito reprimido. Leonardo abriu a boca, mas as palavras falharam. Ele estava atordoado, incapaz de responder. A cena era caótica, mas tudo se resumia a eles três e ao peso que a revelação trazia. Renata, em meio às suas próprias lágrimas, olhou de volta para Jeanil e disse: "Sinto muito. Não era assim que eu queria que você descobrisse. Mas você tem que entender. Eu também estou apavorada." Jeanil estava dividida entre o desejo de gritar e de abraçar Renata. Uma traição nunca doía tanto, mas ainda havia mais no ar. Um médico, que tinha acabado de sair da ambulância e já estava naquele tumulto, se aproximou deles rapidamente. "Precisamos ajudar Renata. Ela não pode ficar muito tempo assim." A urgência dele fez a multidão se dispersar, mas o coração de Jeanil ainda estava pesado. As palavras de Renata ainda ecoavam em sua mente, e agora ela se sentia perdida, como se estivesse em um labirinto sem saída. A verdade era que tudo estava se desintegrando, e a complexidade daquela noite só estava começando.
O que mais viria à tona? E se Leonardo realmente fosse o pai do bebê? O que isso significava para o futuro deles? A pressão aumentava. O nó na garganta de Jeanil se tornava insuportável. Entre o desejo de proteger o que tinha e o impulso de sair correndo, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. As revelações ainda não haviam terminado. E a vida dela, de Renata e de Leonardo, nunca mais seria a mesma. Jeanil estava paralisada. O coração batia descompassado, enquanto as palavras de Renata ecoavam em sua mente. O peso daquela revelação a deixou sem chão. O que ela havia dito tinha muito mais implicações do que qualquer um poderia imaginar. Você precisa saber antes que algo aconteça. Renata insistiu, a voz trêmula e cheia de pânico. Aquela sala, antes cheia de risos e música, agora se tornara um campo de batalha emocional. A multidão em volta se mantinha em um silêncio respeitoso, mas a tensão no ar era palpável. Jeanil sentiu o mundo girar, e as palavras de Renata pareciam ecoar sem parar em sua cabeça. O bebê não era só dela? Leonardo estava em estado de choque. Ele se virou para Renata, buscando respostas. Sua expressão refletindo uma confusão feroz. O que você está dizendo? O que você quer dizer com isso? A tensão aumentava como um fio prestes a estourar. Renata respirou fundo, tentando se reunir, mas não conseguia. A situação parecia fugir do controle. Você precisa saber, Leonardo. Antes de tudo, o bebê, ele não é só seu. Ele é também? Ela hesitou, o olhar dela alternando entre Jeanil e Leonardo, enquanto as lágrimas escorriam pela sua face. Ele é também do meu ex-marido. A confusão se tornou um rugido ensurdecedor. Jeanil mal respirava. A revelação desenrolava um mistério tão intrincado que sua mente mal conseguia acompanhar. O ambiente estava tão tenso que era como se alguém tivesse cortado o ar com uma faca. Seu ex-marido? Jeanil finalmente murmurou. Uma mistura de incredulidade e desespero em sua voz. O que isso significa? Renata, com o rosto pálido e os olhos arregalados, começou a se explicar com pressa. Eu não sabia. Eu estive me encontrando com ele em segredo. Não era algo que eu ia dizer agora. Um tremor percorreu seu corpo. Eu só soube que estava grávida há algumas semanas. Quando contei para ele, ele surtou. E então eu conheci você, Leonardo, e tudo mudou. A pressão no peito de Jeanil aumentou. Leonardo estava em choque. Eu não consigo entender. Ele olhou para Jeanil, como se buscando um anexo de compreensão. A confusão era tanta que as palavras estavam falhando novamente. E então, como se apagando-se, Renata disse: Eu só queria um futuro diferente. E agora estou presa nesse pesadelo. O barulho da ambulância ecoava ao fundo, mas nada importava. As pessoas se aglomeravam, sussurrando entre si, mas para Jeanil era como se fossem sombras inatingíveis. Ela começou a se sentir oca. A verdade estaria emergindo como uma tempestade, e as gotas pesadas batiam em seu coração. Não! A verdade estaria emergindo como uma tempestade, e as gotas pesadas batiam em seu coração. Não! Não! Foi disse. Como se apagando-se, mas nada importava. As pessoas se aglomeravam, sussurrando entre si, mas para Jeanil era como se fossem sombras inatingíveis. Esse não. Foi disse. Como se apagando-se, mas nada importava, as gotas pesadas batiam em seu coração. Não. Não. Foi disse. Não. Foi disse. O barulho da ambulância ecoava ao fundo. Mas nada importava. As gotas pesadas batiam em seu coração. Foi tudo que conseguiu dizer a si mesma. Então, bem naquela hora, um grito irrompeu da entrada do salão. A ambulância! Um paramédico correu para dentro, apressado,
trazendo uma energia frenética. Precisamos de espaço, tem uma emergência! E nesse caos, o olhar de Renata se voltou para a porta. Uma mulher entrou. Era Carla, a irmã de Renata. Nos olhos dela havia uma mistura de desespero e pânico. Renata, onde você está? A voz soou como um eco sombrio, um alerta que reverberou em todos nós. Eu estou aqui! Renata gritou, mas o olhar dela se fechou no rosto de Carla, com um raio de pavor. O que aconteceu? O que você está fazendo aqui? O ambiente parecia girar ao redor dela. Você tem que saber. É sobre seu ex-marido. Ele. A frase dela foi cortada por um sobrinho que a acompanhava. E no meio da confusão toda e da tensão palpável, ela continuou. Ele não está bem. Ele ficou muito alterado e se feriu. Ele desmaiou. O ar parou. A atmosfera estava pesada e a sala inteira parecia suspensa, como se o mundo tivesse parado para ouvir. Um vazio absoluto. Jeanil sentiu a garganta apertar, enquanto a advertência das palavras de Carla ecoava em sua cabeça. O ex-marido de Renata, uma figura deixada para trás, ressurgindo em uma noite que já era uma tempestade. E em um momento de clareza horrenda, tudo que Jeanil pensou foi: isso não é apenas sobre o bebê, sobre os segredos, mas sobre vidas que estavam prestes a colidir de maneira devastadora. E quem sabe que segredos ainda estavam para ser descobertos nessa rede de mentiras. A verdade sobre aquele ex-marido poderia muito bem rasgar o que restava do que elas acreditavam saber. E agora não havia como voltar atrás. Jeanil estava paralisada, o coração batia descompassado, enquanto as palavras de Renata ecoavam em sua mente. O peso daquela revelação a deixou sem chão. O que ela havia dito tinha muito mais implicações do que qualquer um poderia imaginar. Você precisa saber antes que algo aconteça. Renata insistiu, sua voz trêmula, cheia de pânico. A sala, que antes vibrava com risadas e música, agora era um campo de batalha emocional. A multidão ao redor mantinha um silêncio respeitoso, mas a tensão no ar era palpável. Jeanil sentiu o mundo girar. As palavras de Renata soavam como um eco ensurdecedor. O bebê não era só dela. Leonardo havia passado de um estado de choque para um pânico visível. Ele se virou para Renata, buscando respostas. A expressão dele refletindo uma confusão feroz. O que você está dizendo? O que quer dizer com isso? A tensão aumentou como um fio prestes a se romper. Renata respirou fundo e a angústia estava estampada em seu rosto. Você precisa entender, Leonardo. O bebê? Ele não é só seu. Ele é também do meu ex-marido. As palavras dela cortaram o silêncio como um grito em um campo vazio. A multidão se agitou e vozes de espanto começaram a ecoar. Jeanil se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu ex-marido? A incredulidade escapuliu de seus lábios. O que isso significava? A situação só piorava. Enquanto a confusão se espalhava, Renata continuou. Eu não sabia. Quando fiz os exames e descobri que estava grávida, ele estava furioso. E tudo se complicou. O meu mundo virou de ponta cabeça. A pressão no peito de Jeanil crescia. Leonardo olhava atentamente para Renata, as emoções em seu rosto mudando rapidamente. De repente, o grito de alguém cortou o ar. A ambulância! A ambulância! Um paramédico havia entrado correndo, e a energia frenética contagiou o ambiente. Precisamos de espaço. Tem uma emergência. As pessoas começaram a se aglomerar, mas a tensão entre os três permanecia. Enquanto a multidão dispersava, incluem-se respirações ofegantes e rostos pálidos. Um novo estrondo ecoou. Carla, a irmã de Renata, entrou apressada. Renata, você precisa vir comigo. É sobre seu ex-marido. O desespero na voz dela fez com que o coração de Jeanil acelerasse. O que estava acontecendo agora? Ele se feriu. Ele desmaiou. As palavras saíram rapidamente, mas a confusão na sala transformou-se em um silêncio opressivo.
O ar parou. A mão de Renata cobriu a boca, lágrimas se formando em seus olhos. Não pode ser. Não pode. Eu não posso perder ninguém mais. O desespero transformou seu rosto em uma máscara de horror. Janila olhou ao redor, o pânico crescendo. Isso não é bom. Porém, o que isso significa para nós? Antes que alguém pudesse reagir, a situação de repente ganhou uma virada inesperada. Renata começou a tremer, deslizou até o chão e a multidão se aglomerou em volta dela. Ela não pode estar passando mal agora. O pânico reverberou. Leonardo, que há pouco olha para Gianil buscando confiança, agora estava totalmente focado em Renata. Renata, tudo bem? Fique comigo. Mas foi então que, como se a realidade estivesse se desdobrando em um pesadelo, Renata segurou a barriga e gritou: Não, espera, eu não posso. Todos presentes estavam em choque. Um movimento pressentido, um gesto. E foi nesse momento que alguém da multidão gritou: Ela não é a única que está grávida. E aí estava, a revelação que ninguém esperava. A voz de uma mulher familiar cortou o caos. Eu sou irmã de Renata, e também estou grávida. O chão sob Gianil pareceu desmoronar. Carla, a irmã de Renata, havia segurado a verdade em suas mãos. As peças se juntaram de uma forma devastadora e confusa. O que isso significava? Como duas gravidezes de um mesmo homem podiam coexistir em um espaço tão pequeno? As expressões de todos mudaram instantaneamente. E Gianil, que já mal conseguia processar uma revelação, agora se via afundando em um mar de segredos e mentiras. O tumulto ao seu redor se intensificava, e ela não sabia mais em quem confiar. Uma noite que deveria ser de celebração, agora estava prestes a se transformar em um desastre. Quantas vidas estavam entrelaçadas nesse ritmo de desilusão? Havia algo mais, algo sombrio, e Gianil não conseguia identificar o que estava por vir. O que mais estava escondido atrás de sorrisos? E quando a verdade finalmente se revelasse, quem realmente pagaria o preço? O futuro se tornava cada vez mais incerto. Gianil estava paralisada. O coração batia descompassado enquanto as palavras de Renata ecoavam em sua mente. O peso daquela revelação a deixou sem chão. O que ela havia dito tinha muito mais implicações do que qualquer um poderia imaginar. As luzes da festa piscavam, mas a sombra da confusão envolvia todos ali. Você precisa saber antes que algo aconteça. Renata insistiu, sua voz trêmula, cheia de pânico. O ar estava pesado de ansiedade, e a sala, que antes vibrava com vozes alegres, transformou-se em um campo de batalha emocional. Quando Carla entrou, a tensão aumentou. Renata, o seu ex-marido, ele se feriu. A multidão ficou em silêncio, esperando pela continuidade. Gianil, com o coração acelerado, sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que isso significava para eles? Para a vida do bebê de Renata? Todos olhavam, preocupados. Mas Gianil estava perdida em seus próprios pensamentos, tentando encaixar as peças. Não, Renata murmurou, mas o desespero em seu rosto falava por si só. O chão tremeu quando Renata, em um acesso de pânico, caiu no chão. Não, eu... A multidão se agitava. As vozes se misturavam em um coro de susto e confusão. Leonardo se lançou ao lado dela. Renata, fica comigo. Você precisa se acalmar. Um desespero genuíno em sua expressão. Gianil observou a cena, paralisada. O nó na garganta dificultava a respiração. Mas então, como se o universo estivesse girando ainda mais rápido, uma luz de emergência iluminou a sala. As portas da ambulância se abriram com estrondo. Estamos aqui. Precisamos de espaço. Um paramédico se lançou no meio da confusão, examinando Renata. Ela está estável, mas precisamos levar para o hospital. O cenário se intensificava, e todo o caos ao redor multiplicava sua angústia. Enquanto Renata era levada, a verdade nas palavras dela ecoava. Cinzas de um amor que já não existia. E bem ali,
Em meio ao terror, a realidade brotou com força. Leonardo se virava para Jeanil com um olhar confuso, mas a luz do entendimento parecia faltar. Eu não sabia que Renata, ele começou, mas a voz falhou. Ela se virou, tentando se mover, mas seu coração não a deixava. O peso de suas escolhas desabava sobre ela. Leonardo, a gente precisa conversar sobre tudo isso. Então, no instante em que cada um esperava um alívio, um estrondo sutil interrompeu o momento. Uma mulher gritou: "Assistam, ela não é a única!" Com isso, Carla puxou algo do bolso e levantou para todos verem. "Isso é a prova. O pai do bebê é também do meu marido. Ele estava na cama com Renata antes de ser dela." O impacto foi como um raio. Jeanil mal conseguiu recuperar o fôlego. O que essa revelação significava? Todos na sala caíram em um silêncio opressivo. As vozes que ecoaram antes agora estavam engasgadas. Os olhares se cruzavam, dúvidas e acusações fervilhando como um vulcão prestes a entrar em erupção. Jeanil olhou para Leonardo, que agora escondia o rosto entre as mãos, impressionado com a magnitude da verdade. Jeanil sentiu a dor ecoar dentro de si, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Não, isso não pode ser real. A cena parecia um pesadelo. Havia tantas camadas de traição envolvidas que tudo o que ela conhecia sobre amor estava sendo questionado. As pessoas ao redor começaram a cochichar entre si, a tensão se espalhando como um fogo. O desespero grasna em seu peito, enquanto o peso da realidade desafiava suas esperanças. E no meio do caos, as palavras de Renata ressoaram. "Isso não é uma coincidência. Você precisa saber toda a verdade antes que seja tarde demais." O que mais estava enterrado nessas histórias de amor e traição? E à medida que tudo se desenrolava, o futuro parecia um labirinto sem saída, com mais segredos prestes a serem revelados. Jeanil estava perdida em um mar de incertezas. O que aconteceria a seguir? E quem realmente detinha os fios desse destino entrelaçado? Jeanil estava paralisada. O coração batia descompassado, enquanto as palavras de Renata ecoavam em sua mente. O peso daquela revelação a deixou sem chão. Um silêncio profundo tomou conta da sala, interrompido apenas pelos murmúrios nervosos dos convidados. A tensão era palpável. Renata, ainda no chão, olhava para todos com um pânico desenfreado. Meu ex-marido, ele não está bem. As lágrimas misturadas ao desespero quase a sufocavam. O olhar de Leonardo estava fixo em Renata. Um mar de dúvida em meio à tempestade. Do que você está falando? A sala parecia girar. O eco dos relatos se transformou em um grito coletivo. E a voz de Carla ressoou. Ele se feriu. Ele estava alterado. A situação virou um pesadelo. Jeanil sentiu como se estivesse em um filme. Mas a realidade estava se desenrolando bem diante dela. E era mais aterradora do que qualquer dramática ficção. E as coisas apenas pioraram. Renata, com uma expressão de dor, levou a mão à barriga. Seus olhos se arregalaram de terror. Não, não, não. O grito de Renata cortou o ar e todos fixaram os olhos nela. O pânico se espalhou pela sala. Jeanil deu um passo à frente, tentando se aproximar. Renata, o que está acontecendo? Mas antes que pudesse alcançar, Renata começou a se contorcer. A multidão se agitou em um frenesi, como grãos de areia em um furacão. E então, tudo desabou. Renata desmaiou, os olhos fechando subitamente. Carlos, um amigo próximo, avançou. Precisamos de ajuda! Rápido! O caos explodiu. As sirenes da ambulância agora pareciam uma sinfonia de desespero. Leonardo estava em estado de choque. Ele segurou a mão de Renata, a expressão devastada. Renata, fica comigo. Por favor, responda. A vida dela estava em perigo e ele se sentia impotente. Jeanil, em meio ao turbilhão de emoções, olhava em volta, procurando entender o impossível. Mas algo ainda não tinha sido revelado.
Uma voz conhecida cortou a confusão. Era o doutor Fernando, um colega de Leonardo, que surgiu de repente. Leonardo, você não pode estar aqui. Temos que cuidar disso agora. Ele olhou para Gianil e depois para Renata no chão. Esta situação é mais complicada do que parecia. Renata precisa de um médico, e não apenas qualquer um. O olhar de Leonardo se encheu de horror enquanto o médico prosseguia. Isso não é apenas sobre gravidez. Há algo que eu omiti. O ex-marido dela não é só o pai. Isso é mais sério. Ele também é seu irmão. O que você não sabe é que os dois têm uma condição hereditária. Ele pronunciou as palavras com um peso que parecia romper com tudo ao redor. O quê? Gianil sentiu o mundo desabar sob seus pés. Toda a história deles estava repleta de segredos horríveis. Como assim? O eco das palavras dela reverberou pela sala. O sangue pareceu congelar. Isso é verdade? Sim, o irmão de Leonardo e Renata também é seu ex-marido, e ambos têm essa condição. A gravidade disso pode afetar o bebê. O médico olhou diretamente para Leonardo, esperando a ficha cair, mas a expressão de Leonardo estava paralisada. Joanila estava desamparada, sem saber o que pensar. Então, o que eles realmente estavam enfrentando e qual era o preço para todos eles? As relações que pensaram ser fundamentadas no amor agora estavam alimentadas por traições profundas. O que mais poderia vir à tona? E o bebê, que deveria simbolizar esperança, agora parecia um fardo carregado por sombras. O que tinha gerado essa confusão toda? As verdades se entrelaçavam e se desenrolavam em um emaranhado de dor. E quando tudo parecia mais pesado do que poderiam suportar, uma voz sussurrou na mente de Gianil. O que acontece se a verdade finalmente se revelar completamente? O futuro deles era um mistério, e agora restava apenas a incerteza. Gianil estava congelada, perdida em um turbilhão de emoções. O hospital agora era um espaço sombrio, cercado por vozes baixas e sussurros preocupados. Renata estava sendo atendida, cercada por médicos, Leonardo e Carla em um canto, sussurrando e trocando olhares ansiosos. O peso da situação começava a desmoronar sobre ela. Eles estavam prestes a descobrir se as sombras em torno de seus relacionamentos poderiam ser dissipadas ou se estavam condenados a viver em um mar de desconfiança. Ela olhou para Leonardo, seu rosto pálido como de um fantasma. Se eu soubesse que isso tudo ia acontecer, ele começou, mas a voz falhou. Gianil vividamente sentiu a conexão entre eles. Mas agora havia também um abismo, um espaço preenchido por traições e segredos que não poderiam ser ignorados. No fundo do corredor, o som de um monitor cardíaco sibilante criava uma trilha sonora tensa. Por favor, seja forte, Renata, pensou Gianil, enquanto uma onda de empatia a envolvia. A verdade estava exposta, e qualquer pequena esperança de um futuro estava ameaçada. Se o irmão de Leonardo era realmente o pai da criança de Renata, como eles poderiam seguir em frente? Carla se aproximou de Gianil. O que você vai fazer? Perguntou ela, a voz tremendo e as lágrimas escorrendo. Gianil hesitou. Seu coração lutava entre a necessidade de proteger a si mesma e a culpa crescente por Renata. Eu não sei, eu só... Ela começou, mas as palavras falharam na garganta. Por que tinha que ser tão complicado? Não posso deixar que isso destrua tudo. Já não bastava a dor? A voz de Carla subiu um tom. Você precisa decidir, Gianil. Você ama Leonardo? Isso é mais do que apenas um bebê. As palavras dela ressoaram e abalaram a estrutura do que ela pensava. O que era amor, afinal? Um fio tênue entre esperança e dor. O som dos passos se aproximando a fez girar. Um médico entrou, sua expressão séria. Precisamos falar com a família imediatamente. A condição de Renata é crítica. A pressão nos pulmões de Gianil aumentou. Não, o que isso significa? Pode precisar de cirurgia. A gravidez complicou tudo. Precisamos agir rápido.
respondeu o médico, quebrando o silêncio com sua urgência. Aquilo era um golpe devastador. Jeanille olhou para Leonardo, as lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Ele estava em choque e a culpa começava a consumir. Não posso perder mais ninguém, ele sussurrou. E Jeanille sentiu a dor. Renata, a amiga confiante e de apoio, agora lutava por sua vida. E ali estava ela, Jeanille, alimentando sentimentos negativos e cheios de dúvida. O médico saiu, deixando um eco de incerteza. O que faremos se ela não sobreviver? Jeanille perguntou, a voz tremendo. Carla finalmente olhou diretamente para ela, os olhos cheios de compreensão. Você precisa se perguntar o que você realmente quer. Isso não vai apenas afetar você. Essa é uma hora crítica para todos nós. Uma decisão tortuosa. E neste momento crucial, foque em Leonardo ou em Renata. Havia um amor perdido e uma traição por trás de portas fechadas. Mas havia também um fio de amizade que não poderia ser cortado. O relógio na parede parecia bater mais rápido, cada instante se arrastando. Jeanille olhou mais uma vez para Leonardo. Eles tinham que tentar. Leonardo, ela disse, aproximando-se, vamos apoiar Renata. Não podemos deixar que isso nos destrua. Precisamos nos unir. Ele assentiu, a resolução voltando ao olhar. Jeanille viu flashes de esperança. Um novo capítulo poderia começar, se todos conseguissem olhar para frente. E assim, no limiar do desconhecido, os três se tornaram uma equipe, cada um lutando por um futuro diferente. Portanto, se você leu até aqui, é a sua vez de pegar esse carinho que os personagens sentem um pelo outro e expressar na vida real. Então, não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar o nosso algoritmo a chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho e compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Você precisa nos ajudar a espalhar essa mensagem. O apoio de verdadeiros fãs como você faz toda a diferença.